Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família. E é muito bom podermos, nesta manhã, ministrar a palavra do Senhor. Podemos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias. Dias tão difíceis, como o pastor Juba já falou, mas dias em que a voz do Senhor continua disponível para aqueles que desejam ouvir, desejam buscar a sua presença, a sua vontade, o seu querer. E eu espero que você seja uma dessas pessoas que esteja aí conectada, mesmo diante dessas circunstâncias, com a voz do Senhor, com a voz do Todo-Poderoso, esse que nós acabamos de adorar, declarando que Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso, Ele ressurgiu e comanda, domina, tem o poder sobre as nossas vidas. Que bom que você está aí nesta manhã, e se você puder, compartilhe a nossa live, compartilhe sempre as lives da igreja nas suas redes sociais, para que um maior número possível de pessoas possa ter acesso às ministrações, ao louvor, à intercessão, à palavra, e que muitas e muitas pessoas possam ser impactadas por aquilo que Deus tem feito por meio da nossa igreja. Eu quero meditar nesta manhã sobre um tema que eu julgo ser um tema extremamente pertinente para os nossos dias, dias em que nós temos vivido dores, e dores muitas vezes ligadas a fatos que fogem do nosso controle, situações que estão fora da nossa capacidade de controlar, de prever, e muitas vezes até de saber como reagir diante delas. Nós não temos controle de fato de muitas coisas que acontecem, principalmente situações que geram sofrimento ao nosso coração, sofrimento à nossa vida. Mas eu queria falar sobre esse tema porque eu creio que esse é um tipo de sofrimento que nós não precisamos viver. É um tipo de sofrimento que, se nós nos ligarmos àquilo que o Senhor quer ministrar e falar ao nosso coração nesses dias, nesse dia especial, por meio dessa palavra, eu creio que é um tipo de sofrimento que você não precisa viver. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Do versículo 6 ao versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na NVI. Meu celular travou aqui, deixa eu só abrir aqui. Gálatas capítulo 1. A partir do versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Versículo 10. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Porque se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Pai, queremos colocar o nosso coração na Tua presença e pedir ao Senhor que venha conduzir a nossa vida nesta manhã por meio da Tua palavra. Deus, nós somos pequenos e frágeis, e precisamos da direção, da unção, do mover do Teu Espírito sobre nós. Por isso, Deus, usa a minha vida, usa a vida, Pai, de cada um que está ministrando aqui nesta manhã, para alcançar o coração da Tua igreja, edificar a Tua igreja, Deus, e que a Tua palavra seja compreendida, Deus, como o propósito do Senhor para esta manhã sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Querido, Paulo está aqui diante da igreja da Galácia, escrevendo aos Gálatas, certamente bastante incomodado pelas posturas ou por alguns movimentos paralelos que estavam ali acontecendo na igreja dos Gálatas.
de uma forma ou de outra, algumas pessoas estavam sendo persuadidas a acreditar numa pregação que não era a pregação do apóstolo, com certeza persuadidas por um evangelho que não era o evangelho de Jesus. E nos parece que essa forma de pregação paralela vai surtindo efeito à medida em que esses irmãos vão tendo contato com esses pregadores e com esse evangelho falso, ao ponto de que o apóstolo Paulo se mostra extremamente incomodado com aquilo que estava acontecendo. Ele se vê incomodado com aquela influência e com a forma como aquela igreja estava reagindo diante daquela influência. Até chegar um momento que é o foco da nossa meditação, no versículo 10, eu creio que Paulo traça ou desenha esse paralelo entre ele e o seu ministério e aquilo que estava acontecendo, exatamente para mostrar que aquele povo que estava pregando, aquele evangelho que estava sendo pregado, não era o mesmo que ele havia vindo pregando, não era o mesmo, que tinha a autenticidade, o caráter de Cristo ali inserido nas suas linhas, nas suas palavras. E eu creio que é exatamente por isso que Paulo faz esse contraste, para combater essa pregação falsa, desse evangelho falso, de pregadores falsos. Então, quando chegamos no versículo 10, criando esse contraste, o apóstolo Paulo diz: eu estou por acaso buscando a aprovação de homens? Certamente a busca pela aprovação de homens era um dos interesses desses pregadores. Certamente tentar agradar com algum tipo de palavra que pudesse alcançar o ego daquelas pessoas, pudesse amaciar a sua vida. Talvez essa ideia de uma pregação barata, de um evangelho barato, era algo que havia incomodado o coração do apóstolo Paulo. E a pergunta é: será que eu estou tentando agradar a Deus? Porque talvez tenha sido essa mesma intenção que estava no coração desses falsos pregadores, desse falso evangelho, a tentativa de agradar homens. E ele disse: se assim fosse, eu não poderia ser escravo de Cristo. Interessante aqui, duas palavras que me chamam a atenção no versículo 10. A primeira expressão é a expressão do apóstolo Paulo ao dizer: será que eu estou buscando aprovação? E essa expressão buscar aprovação tem um significado mais profundo do que nós conseguimos às vezes interpretar na nossa língua, mas diz assim: ser persuadido ou colocar a confiança de maneira cega naquilo que o outro pensa, ser induzido por alguém a acreditar absolutamente em alguma coisa. Então essa é a pergunta de Paulo: será que eu estou procurando ser persuadido pelo conceito de alguém? Eu estou procurando colocar o conceito de outra pessoa acima de todas as coisas a meu respeito, ou a respeito da obra, ou a respeito do evangelho? A outra expressão é a expressão agradar. Ele diz: busco a aprovação de homens, estou tentando agradar homens. E esse agradar aqui é o termo aresco, que diz o seguinte: uma forma de gratidão que se mistura com uma forma de servidão. Então é um tipo de gratidão doentia que extrapola apenas a relação ali de uma mera afetividade por um conceito que agrada um e ao outro, mas é uma forma doentia de se relacionar com uma gratidão que é misturada com um serviço voluntário prestado a alguém como um servo. Agradar, o termo agradar aqui, aresco, significa se submeter com uma gratidão doentia que se transforma num serviço quase que de escravo, se submeter quase como um escravo. Pensando sobre essas duas questões, sobre essas duas expressões, eu penso que nós corremos o risco, o perigo de viver exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está tentando combater diante dessa falsa pregação e desse falso evangelho, a busca pela aprovação. A pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã, a primeira delas é: de quem nós estamos esperando receber, ou de quem nós desejamos receber aprovação para a nossa vida? Porque a resposta para essa questão vai aos poucos desencadeando em nós uma série de reflexões que vão revelando também aos poucos aquilo que pode se tornar uma das maiores pedras de tropeço, principalmente para os evangélicos, principalmente para aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador. Sentir-se amado, sentir-se acolhido, sentir-se valorizado, são sentimentos que são autênticos. Nós
somos criados por Deus para sentir isso. Nós somos seres relacionais, nós somos seres interdependentes. E esse desejo, aliado ao desejo de pertencimento, de se encaixar, de se ver parte de projetos, parte de grupos, é natural da nossa humanidade. O problema é quando esse desejo, que eu creio que é exatamente isso que Paulo aponta no texto de Gálatas, é o desejo descontrolado, o desejo desenfreado, que vai tomando proporções cada vez mais desajustadas, de exercer um poder sobre nós indevido, maléfico. Quem precisa, quem tem necessidade de aprovação é alguém que está vivendo, além de uma doença espiritual, uma doença psicológica. Interessante que essa semana eu pude ler algumas coisas sobre isso. Não foi nada proposital, nada organizado, mas acabei lendo alguma coisa sobre isso. E quem precisa dessa necessidade de aprovação para ser feliz, está vivendo sob o domínio pervertido de sentimentos que são autênticos. Domínio pervertido de sentimentos desajustados, de emoções descontroladas, e essa distorção é extremamente prejudicial para a nossa caminhada. Prejudicial para a caminhada espiritual, e é nessa caminhada que eu vou focar, mas é prejudicial para a nossa caminhada enquanto seres humanos. Nós podemos ter a nossa felicidade comprometida, podemos desenvolver distúrbios da nossa personalidade, ao aliarmos esse desejo autêntico, transformarmos esse desejo autêntico em um desejo desajustado, de ser reconhecido, de ser aprovado, de ser aceito, de ser inserido. Nós podemos desenvolver inclusive distúrbios psicológicos. O autor que eu estava lendo essa semana diz que a maioria das pessoas que desenvolvem fobias sociais são pessoas que, de uma forma ou de outra, se frustraram na expectativa daquilo que esperavam receber dos outros. O desejo de ser aprovado é tão grande que quando esse desejo ele é destruído, na falta da correspondência, provoca em nós, ou provoca no ser humano, esse desajuste da sua personalidade que o leva para uma caverna chamada fobia social. Provérbios capítulo 29, versículo 25, a Bíblia diz que é perigoso demais se preocupar com o que os outros pensam. Quem teme ao homem vai, um momento ou outro, cair em armadilhas, é isso que a Bíblia diz. Então você não pode confundir as coisas, confundir o fato de que você foi moldado por Deus para necessitar de parcerias para a sua caminhada. Não confunda o fato de que você precisa de encorajamento, você precisa de alguém que te ajuda, gente que vai te auxiliar, você precisa de amigos, você precisa de família, você precisa de igreja, você precisa de líderes, você precisa de apoio para alçar voos cada vez maiores, mas não confunda isso com o desejo mal, e o desejo mal empregado que vai gerar confusão e violência sobre a sua própria vida. Eu creio, querido, em nome de Jesus, que este é uma crise, este é um problema que nós podemos e devemos evitar, porque diante de tantas outras que a gente não pode evitar e pelas quais a gente vai ter que passar, diante dessa nós podemos não passar. Não confunda isso. Há uma frase do ator Bill Cosby que diz o seguinte: eu não sei o segredo para o sucesso, mas eu sei que o segredo para o fracasso é tentar agradar todo mundo. Então, se há algo prejudicial em detalhes da nossa vida, da nossa personalidade, dos nossos sentimentos que foram gerados por Deus, obviamente que isso vai gerar em nós, ou vai gerar na vida de quem está vivendo essa situação, vai gerar aí um lado negro. E o grande lado negro dessa história é exatamente a reprovação. Esse é o grande lado negro, a desaprovação ou a reprovação. E eu creio que talvez essa seja uma das artimanhas do diabo mais bem-sucedidas no meio da igreja. Porque dentro da igreja, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, não há dúvida sobre questões que são básicas no que diz respeito às dúvidas da humanidade. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos que temos potencial,
Nós sabemos disso tudo, mas diante dessas certezas, o diabo sugere sobre a igreja. Tudo bem, você sabe quem você é, você sabe de onde você veio, para onde você vai, mas o que as pessoas estão pensando a respeito de você? E essa sugestão do diabo sobre a igreja, sobre nós que somos filhos de Deus, muitas vezes é a ponta do iceberg de uma verdadeira armadilha onde nós vamos cair. O que as pessoas vão pensar de você? E se criticarem você? E se não gostarem da sua forma? Eu conheço pessoas que têm alta performance em muitas coisas, mas têm uma baixa performance quando se pensa naquilo que as pessoas têm ao seu respeito, de conceito, de valor. Há frustração, há tristeza. Cada um de nós precisa agradar o seu próximo na medida em que a palavra de Deus nos orienta que isso é possível, que isso é normal. Então eu não estou dizendo em momento algum que você deve alimentar um relacionamento separatista com as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque Romanos tem 2 textos que eu acho fundamental para a gente compreender isso. Romanos capítulo 14, versículo 7, o próprio apóstolo Paulo diz: pois nenhum de vós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Romanos capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo diz: nós que somos fortes. Quem são esses fortes? Aqueles cristãos com convicções firmes, aqueles cristãos que possuem essa liberdade. Então nós que somos fortes devemos suportar, ou seja, sustentar em amor as fraquezas daqueles que são fracos. Quem são os fracos? Aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, e não agradar apenas a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. A relação interpessoal que Deus nos fez para viver é uma relação que também tem propósito. Contudo, o texto de Provérbios 29, 25 diz que o medo da desaprovação nos impede de viver uma vida de paz e nos coloca em perigo. Primeiro, o perigo da deturpação da sua personalidade, da distorção da sua personalidade, e eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas, em segundo lugar, o perigo, as armadilhas da vida espiritual. Então, nós temos diante de nós aqui descrito essa armadilha. Qual é a armadilha? Se eu conseguir agradar a todos, eu serei feliz. É interessante a gente pensar nisso, porque nem Jesus agradou a todos. Mas muitas vezes nós desenvolvemos um estilo de vida que espera que isso aconteça. E nós nos frustramos quando nós conseguimos perceber que as pessoas não correspondem na mesma intensidade das nossas expectativas. Então a armadilha é: se eu conseguir agradar a todos, verdadeiramente eu serei feliz. E isso é uma grande mentira, uma mentira do diabo, que vai tornando as pessoas cada vez mais infelizes e solitárias. Você quer uma prova disso? A grande bênção que nós temos é também um dos grandes problemas do nosso tempo, a internet. Nós podemos ao mesmo tempo estar conectados com tanta gente e ao mesmo tempo desconectados de todos. A internet também gera um outro movimento que é muito interessante, porque nós classificamos muitas vezes a nossa importância pessoal pela quantidade de likes, pela quantidade de joinha que a gente recebe nas redes sociais. Se alguém comenta sobre o aniversário do meu filho ou da minha filha, se alguém comenta sobre o meu aniversário, se alguém comenta sobre o aniversário de uma pessoa que eu gosto, se alguém falou ou não falou a respeito daquilo que eu postei, se eu coloquei um texto e alguém achou legal e outro não achou legal, ou se ninguém comentou nada, isso gera um problema sério, porque nós vamos alimentando dentro do nosso coração exatamente esse sentimento que eu vejo que o apóstolo Paulo está tentando combater na vida da igreja lá dos Gálatas, que é essa busca louca, desenfreada, doentia por aprovação, por aceitação. Um outro texto interessante de Provérbios 25, 27, o escritor diz: mel demais não é bom, bem como buscar muitos elogios. Na medida certa, o mel é legal.
Não é bom? Você toma mel, é bom para a garganta, é bom para fortalecer o sistema imunológico, é gostoso. Mas quando você começa a comer um pote de mel, 1 quilo de mel, 2 quilos de mel, você vai ter um problema sério, você vai ter dor de barriga, você vai aumentar a sua glicose. Entende? Tudo dentro do controle, é normal, é aceitável. A busca por reconhecimento dentro dessa normalidade, de uma forma que não modifica a minha personalidade, que não altera quem eu sou, é saudável. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma rede social lotada, e nós aceitamos o fato muitas vezes de que nós somos queridos, somos amados, de acordo com o nível de aceitação que as minhas postagens têm. Eu levei joinha, levei coraçãozinho. Quem coloca o coração na postagem foi além do que o joinha, né? Mas e quem não coloca nem o joinha, nem o coração e coloca a carinha feia? Isso gera uma crise no coração de muita gente. Eu lembro que um tempo atrás a gente estava fazendo umas lives com o ano passado, e alguém colocou umas carinhas feias, né, na hora da live. Não sei se foi o celular, colocou automaticamente, mas isso gera uma crise. A gente fica, meu Deus, o que a gente está fazendo? Que a pessoa está colocando cara feia na hora da live. Querido, pode parecer simples isso, mas esse desvio da nossa personalidade está dentre os maiores potencializadores de problemas psicossomáticos do nosso tempo. O medo da rejeição. E eu ainda penso que aquele que ainda está com o pé no mundo e outro pé na igreja tem ainda 2 medos, porque é o medo de ser rejeitado pelo mundo e o medo de ser rejeitado pela igreja por aquilo que faz com o mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu quero ser aceito pelo mundo, mas enquanto eu estou na igreja, eu quero ser aceito pela igreja. Mas quando a igreja olha para aquilo que eu faço no mundo e me rejeita, ou quando o mundo vê o que eu faço na igreja e me rejeita, olha quantas crises a gente vai desenvolvendo, simplesmente porque a gente decidiu entrar numa armadilha que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quais são os perigos existentes para a nossa vida espiritual nessa busca por aprovação? A partir daquilo que o apóstolo Paulo faz, escreve: eu busco a aprovação de homens? Eu estou procurando agradar a homens? Essas 2 perguntas me fazem compreender que nós precisamos dar algumas respostas nesta manhã. A primeira dela é que a primeira grande armadilha da nossa vida espiritual, nesse sentido, é a armadilha de nos desviar da vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Desejo doentio por aprovação leva a se desviar da vontade de Deus. Nós não fomos criados para satisfazer a expectativa de gente. Nós vamos satisfazer as necessidades das pessoas à medida em que nós reconhecemos em Cristo o potencial que há em Cristo e que Ele compartilha conosco para contagiar as pessoas, para entrar na vida das pessoas de maneira positiva, de maneira a projetar essas pessoas para a presença de Deus, mas nós não fomos criados para satisfazer as expectativas dos outros. Nós somos criados para agradar a Deus. Deus nos ama sendo nós quem somos. Nosso jeito, nossa personalidade, tem um propósito para cada um de nós. Estamos falando sobre isso lá na aula de evangelismo relacional. Há um propósito para mim e para você, e Deus leva em conta o seu jeito, a maneira como Ele te criou para ser,
na hora de colocar esse propósito para funcionar. O texto de Tessalonicenses que nós acabamos de ler diz que Deus mesmo inspeciona, Deus testa os motivos, Deus vê o coração, Deus prova o coração, e isso significa que Deus está muito mais interessado no porquê de você fazer as coisas do que como você faz e onde você faz. Entende isso? Deus vê o coração porque para Ele tem mais importância o porquê, não o como e nem o onde. Todo tipo de obra, de boas obras, todo tipo de ações, todo tipo de atitudes piedosas, elas devem, elas podem, elas precisam ser realizadas por mim e por você, mas essas atitudes não podem estar sobre a nossa vontade de agradar o coração de Deus. Eu e você devemos praticar boas ações, desenvolver um estilo de vida piedoso, dependente de Deus, amoroso, sensível às necessidades dos outros. Mas se o desejo por trás disso for simplesmente o desejo de impressionar pessoas, o desejo de satisfazer a expectativa de pessoas, de fato nós vamos estar errando grosseiramente o nosso alvo. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 10, versículo 18: pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando ela é aprovada por si mesma. O nível da minha aprovação está na mão de Deus, porque é Ele quem conhece o meu coração, é Ele quem sonda esses motivos. Então, se você tem como foco apenas ser o que os outros desejam que você seja, satisfazer aquilo que os outros esperam sobre você, eu creio firmemente que você não poderá cumprir aquilo que Deus deseja para a sua vida. O seu propósito vai ser sempre limitado pelo medo, pela insegurança, pelas incertezas que vêm ligadas a todo esse contexto que temos falado. O seu potencial será limitado, e certamente você será limitado em cumprir aquilo que Deus sonhou no seu coração, para gerar no seu, com um propósito para a sua vida. Por que tem tanta gente frustrada ministerialmente? Isso responde essa questão. Porque talvez a vontade de não ser reprovados é muito maior do que a vontade de agradar o coração de Deus. A segunda armadilha, João capítulo 5, versículo 44. Jesus está falando aqui sobre a vida, por meio do Filho. Depois passa a falar sobre alguns testemunhos sobre ele. Versículo 44 ele diz: como vocês podem crer se vocês aceitam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus? Como vocês podem crer se vocês são capazes de aceitar a glória uns dos outros, mas não são capazes de glorificar a Deus? Então eu penso que uma resposta espiritual negativa, nesse sentido da busca por aceitação, seria não crescer na fé. Ter o nosso processo, a nossa vida de fé limitada também. Porque eu vejo isso muito claramente na vida de pessoas que têm dificuldade até de dar o primeiro passo, às vezes, na direção de Jesus. Em Palmas nós tivemos a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas que tiveram essa dificuldade, porque tinham medo da reação da família. O que vão pensar de mim? Eu tenho uma tradição religiosa X, a minha família tem essa tradição religiosa. O que vai acontecer se de repente eu decidir abandonar essa tradição e mergulhar numa outra direção, apesar de estar com o coração extremamente voltado para fazer aquilo que ele estava sendo chamado para fazer, para ir para a presença de Jesus, mas o medo puxando para trás, medo da reação das pessoas. E eu creio, querido, que uma vida de fé, ela jamais vai existir sem ser também uma vida onde nós corremos determinados riscos. Vida de fé, para mim, ela é também sinônimo de tempos em que nós vamos correr determinados riscos. Porque a fé, ela não se desenvolve
se nós não somos colocados por Deus em situações em que nós, diante dessas circunstâncias, somos obrigados a amadurecer, obrigados a criar novos limites, obrigados a reconhecer valores, obrigados a reconhecer destinos, trajetos, obrigados a perceber, a buscar a vontade de Deus. Sem esses riscos que estão ligados à nossa vida de fé, nossa tenda não se expande, a nossa vida espiritual não se alarga, os horizontes não vão surgir diante de nós, porque nós vamos estar sempre com medo dos desafios pelos quais Deus está planejando nos fazer passar. A fé é sem dúvida essa disposição mental, essa disposição espiritual que vai nos colocar em uma rota, e nessa rota o meu único desejo, se for para conquistar um elogio, é o elogio de Deus. A fé nos coloca nessa rota, mas limitados na nossa fé, por ter caído nas armadilhas da procura por aceitação, como é que nós vamos encontrar a resposta de Deus, o elogio de Deus, a vontade de Deus? Eu fico pensando nisso e pensando sobre essa expressão da fé, eu me lembro daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 8, versículo 10, quando ele tem aquela conversa com o centurião romano. E Jesus diz: em nenhum lugar, nem mesmo em Israel, eu encontrei tamanha fé. Você quer um elogio melhor do que esse? Da boca de Jesus, para alguém que não era do povo de Deus, aliás, era o povo que oprimia. Querido, não permita que ninguém interfira no seu relacionamento de fé com o Senhor. Não permita que a sua fé seja minimizada pela expectativa dos outros. Quando a visão que os outros têm sobre você tem mais... Vai acabar a pilha. Então não permita que alguém interfira no relacionamento com Cristo, minimizando a sua fé. Não permita que a sua fé seja limitada pela visão dos outros, pela expectativa dos outros. Não permita que o olhar do outro tenha mais importância do que o olhar de Deus sobre a sua vida, sobre o papel de Deus na sua vida. Veja, a ausência desse tipo de fé corajosa limita até a ação de Deus na nossa vida, porque nós vamos aos poucos reduzindo Deus meramente a uma expectativa espiritual para o futuro, e não entendemos Deus como algo real, presente, palpável para o nosso tempo. Mas quando a visão de Deus sobre você é muito mais importante do que a visão das pessoas, o que elas pensam, as expectativas, o sentimento delas a seu respeito vai perder importância, e perdendo essa importância, ela perde também o poder de limitar a sua vida. A palavra de Jesus a seu respeito te livra dessa insegurança. Eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Firme a sua fé nessa certeza de que Ele não te rejeita. Terceira crise espiritual que pode ser gerada na nossa vida, se de uma forma ou de outra cairmos nessas armadilhas da busca por aprovação, é construir uma vida de hipocrisia. Eu gostei dessa imagem aqui por isso. Isso é hipocrisia. É você ter a aparência de que está livre, mas por dentro você está preso. A aparência de que de uma forma ou de outra você está vivendo essa liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz. A liberdade que o Evangelho, que a graça, que a misericórdia de Deus lança sobre nós, mas por dentro preso. E preso ou presa muitas vezes numa jaula que foi construída por nós mesmos. Ao permitir que esse sentimento doentio tomasse conta da nossa vida.
A expressão hipocrisia tem a ver com a maneira como os atores representavam as peças nas tragédias gregas. Tem a ver com a palavra persona, da personagem, tem a ver com máscara. Buscar a aprovação de pessoas como fundamento para a sua felicidade é usar uma máscara para cada oportunidade ou para cada circunstância da sua vida. Então, quando eu quero ser aceito por determinado grupo, eu uso um tipo de máscara. Quando eu quero ser aceito pela igreja, eu uso outro tipo de máscara. Quando eu quero ser aceito pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos, eu uso uma máscara. Quando eu quero ser aceito por Deus, eu acho que consigo colocar uma máscara para Deus me ver de uma outra forma. Eu visto a roupa de ver Deus e vou para a presença de Deus achando que Ele não vai olhar o meu coração. Máscara em casa, máscara para o ambiente de trabalho. E esse é um dos fortes prejuízos causados por esse desejo. Nós falamos isso na semana passada no CTC e vamos falar essa semana de maneira um pouco mais profunda. Mas é o prejuízo da perda da autenticidade. Perder a autenticidade, aquilo que eu já falei anteriormente, que é tão especial, que Deus colocou na nossa vida de maneira tão particular, um jeito de pensar, um jeito de agir, um jeito de falar, um jeito de se portar, que é tão particular de cada um de nós. Perder isso em função do desejo doentio de usar uma máscara simplesmente para ser aceito. Uma vida de hipocrisia é a vida onde dia após dia nós anulamos quem nós somos diante de Deus e diante dos homens. Os mesmos homens que nós queremos agradar são esses que nós, diante de quem nós vamos nos anulando, na experiência ou na visão equivocada de que ao usar a máscara eu estou sendo aceito. Na verdade você está passo a passo se distanciando deles ao se distanciar de quem você é. Medo de ter que abraçar convicções e valores que vão alcançar as feridas da minha vida de uma maneira tão profunda. A hipocrisia nos faz viver esse medo, o medo de não saber lidar com as feridas com as quais eu preciso lidar. É mais fácil usar uma máscara do que me escancarar diante de Deus, ou diante dos meus irmãos, ou diante das pessoas, para mostrar quem eu realmente sou e para mostrar o tipo de tratamento que eu realmente preciso. E aí nós vamos edificando uma vida politicamente correta, aparentemente correta, ao invés de edificar uma vida de fé, uma vida de santidade, uma vida de dependência de Deus, uma vida onde o conceito de Deus sobre mim tem mais relevância do que o conceito dos homens. Lucas capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: para as pessoas vocês parecem bons, ou seja, para as pessoas vocês estão usando uma máscara top, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, para Deus não vale absolutamente nada. Quarta crise espiritual que nós podemos evitar ou viver é ter a mensagem da nossa vida apagada, silenciada. E quando eu penso sobre isso, eu me lembro também de um texto de João capítulo 7, versículo 13. João capítulo 7, versículo 13. Aliás, vamos ler a partir do 10. Jesus na festa das cabanas, e diz: contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Versículo 12: entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele, e alguns diziam: ele é um homem bom. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus.
Ninguém falava sobre ele em público, por medo de não ser aceito pelos judeus. Um outro texto de João, capítulo 12 agora. João 12, 42. João 12, 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Medo de ser expulso da sinagoga. Agora veja o 43. Porque preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha que coisa fantástica. O desejo pela aprovação dos homens silencia a mensagem que Deus quer que seja pregada por meio da minha vida e por meio da sua vida. Deus não vai usar com o potencial proposto no seu coração pessoas que estão presas por esse desejo de aprovação. Porque as pessoas que desejam a aprovação são as mesmas que vão relutar com todas as suas forças para nunca compartilhar aquilo que Deus fez com elas. São essas pessoas que vão relutar com todas as suas forças, vão desprezar o poder do seu testemunho, são essas pessoas que vão desprezar o poder da obra que Jesus já fez na sua vida, diante da necessidade de salvar outros. Há uma mensagem que Deus quer comunicar por meio da sua vida. Há uma mensagem que Deus quer comunicar por meio da sua vida, por meio do seu jeito. Há mensagens que Deus vai comunicar por meio da comunidade, por meio da instituição, por meio da igreja, de uma maneira geral. Mas existem mensagens que vão ser faladas, comunicadas ao povo por intermédio da sua vida, particularmente falando. Você está em ambientes onde a igreja enquanto instituição não está. Você está no meio de famílias onde a igreja não está, porque talvez a sua família não pertença à mesma igreja que você, ou talvez nem pertença a igreja nenhuma. Talvez a sua família nem conheça Jesus, mas você está com ela. Você está com a sua família, e lá dentro da sua família há necessidade de uma mensagem ser pregada, muito antes de ser pregada com a boca, ser pregada com a sua vida. E se nós cairmos nessa armadilha da busca por aceitação, nós vamos sempre limitar esse poder que Deus quer compartilhar com a sua igreja, o poder de contagiar pessoas. Nós vamos dizer que eu sou otário, vão dizer que eu sou quadrado, vão dizer que eu sou ultrapassado. Você quer um privilégio maior do que o privilégio de conduzir uma pessoa à salvação? Você quer um privilégio maior do que o privilégio de ser completamente envolvido por uma circunstância social onde Deus te colocou, e nessa circunstância social você se transformar naquele porta-voz do Evangelho, não daquele porta-voz que Paulo está combatendo aqui em Gálatas, mas o portador do verdadeiro Evangelho, o portador da verdadeira vida, o portador do Espírito de Deus que não se limita diante das circunstâncias? Você quer um privilégio maior do que esse? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: vocês são carta, vocês são a nossa carta, conhecida, carta lida por todos. Nós estamos sendo observados, não somente por Deus que vê todas as coisas, mas pelas pessoas. E qual é o conceito nesse sentido que as pessoas vão ter de nós? Gente que contagia ou gente que é contagiado? Nesse sentido é importante sim fazer um balanço. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nosso comportamento é observado por uma grande nuvem de testemunhas. Veja o que o texto de João diz, o texto que nós lemos, nessa quarta parte. Gente que cria em Jesus, gente que tinha encontrado em Jesus respostas, tinham receios fortes de confessar publicamente a sua fé, medo de serem expulsos dos ambientes religiosos,
medo de serem expulsos das circunstâncias sociais que eram vividas por eles, medo de serem rejeitados, perseguidos, confrontados. Mas, querido, quando eu penso nisso, eu também não deixo de ouvir o apelo do Espírito Santo sobre nós ainda hoje. O apelo do Espírito Santo dizendo: eu quero usar a sua vida. Eu quero transformar você em alguém que contagia com o meu amor, com a minha graça, com a minha presença, com o meu caráter. O apelo do Espírito de Deus para que eu e você nesse dia, para o bem das pessoas com quem nós convivemos, possamos nos desprender desse desejo doentio de agradar e possamos nos ligar ao desejo de Deus, ao conceito de Deus, porque nos ligar a esse conceito é exatamente a direção que nós precisamos ter para ser impactantes sobre a vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Para o bem das pessoas, eu queria que você fizesse esse exercício agora, você que está aqui, você que está em casa. Mesmo diante desse cenário de pandemia, onde nós temos que conviver com o menor número possível de pessoas, muitas vezes com a nossa família somente, nosso núcleo principal familiar. Mas eu quero perguntar a você, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Como tem sido o impacto do Senhor por meio da sua vida na sua casa? Será que você tem silenciado a mensagem da sua vida? Será que a mensagem, a pregação da sua vida tem sido silenciada? Como tem sido a sua postura enquanto servo de Deus no meio dessa crise, talvez no seu ambiente de trabalho? A mensagem do Senhor tem sido proclamada lá naquele lugar por meio da sua vida? Ou você é apenas mais um ou mais uma que está cumprindo os protocolos do seu trabalho sem ao menos pensar que Deus quer salvar os seus amigos de trabalho? Sem ao menos pensar que Deus quer salvar o teu patrão, o teu chefe lá naquele lugar? Será que mesmo nesse ambiente de crise que nós estamos vivendo, será que nós ainda não chegamos à conclusão de que as nossas máscaras sociais, de que as nossas personas indevidas já deveriam ter sido retiradas há muito tempo? No entanto, a gente continua ainda alimentando personalidades que nos empurram para longe de Deus cada vez mais. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer e te pedir para pensar nessa hora: qual foi a última vez que você foi para a presença de Deus nu? Sem o desejo de apresentar nada que não seja de fato o que você é. Sem expectativa alguma de chegar na presença do Senhor com algum tipo de máscara. Qual foi a última vez que você entrou? Qual foi a última vez que você foi para a presença de Deus com o coração completamente livre de hipocrisia? Nós podemos servir a Deus e no meio do serviço ainda assim agir com hipocrisia. Nós podemos estar servindo a Deus e ainda assim, fora do ambiente do serviço, fora do ambiente do culto formal, ainda assim ter uma vida silenciada na nossa maneira de pregar o Evangelho. Nós podemos estar vivendo a vida cristã, mas limitados na nossa fé, sem crescer, sem avançar. Nós podemos estar vivendo a vida cristã distantes, desviados completamente da vontade de Deus, porque só Ele pode conhecer o nosso coração. Mas diante das pessoas nós podemos ter a impressão, qualquer impressão que a gente queira ter. Eu creio que é possível trocar aquela imagem ali, espiritualmente falando, pela imagem de alguém que é realmente livre, de alguém que não vive apenas a fachada dessa liberdade que o Evangelho traz sobre nós e traz para nós. Mas a pergunta é: será que nós estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo mexa com as feridas que já existem na nossa vida, feridas que precisam ser tocadas, que precisam ser mostradas, reveladas, que precisam ser limpas? Tem que colocar um metiolate daquele que arde, não esses metiolate Nutella do nosso dia que não arde. Nós muitas vezes não queremos isso, porque isso é trabalhoso, é doloroso. E nós vamos acabar preferindo muitas vezes viver dentro desse perigo constante que é
a expectativa do que os outros têm sobre a minha vida, eu não vou me limitando à minha pregação, eu limito o meu ministério, limito a minha família, limito a minha ação enquanto sacerdote do meu lar, da minha família, eu limito a ação do meu ministério, eu limito a ação da minha casa, eu limito tudo ao meu redor, simplesmente com medo daquilo que vão pensar a respeito de mim. Isso é doentio, querido. Isso é doentio espiritualmente, é doentio fisicamente, é doentio emocionalmente. Deus não quer você vivendo essa realidade da hipocrisia da nossa imagem de fundo ali. Deus quer que você viva a realidade que Ele planejou no coração para que você pudesse viver, não só experimentar, mas viver. De quem importa? De quem mais importa? Qual é a opinião que mais importa para a sua vida? Porque a resposta para essa questão vai definir quem é o seu Deus. A resposta para essa questão vai definir quem é o Deus que habita o trono do seu coração. Porque a resposta para essa questão vai definir quem te domina. Quem domina os seus sentimentos, quem domina a sua vida emocional e física e espiritual, quem determina os próximos passos que você vai dar, a maneira como você vai viver a sua vida, é o seu Deus que vai dizer se você recebe ou não autoridade para fazer determinada coisa. Então a resposta para essa questão tem que ser uma resposta muito sincera. Porque se porventura, na sua vida ou em algumas áreas específicas, você consegue encontrar nesta manhã que o Deus que habita o trono do coração não é o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, esse que nós cantamos agora pela manhã, que é poderoso, que ressurgiu, que venceu a morte, que é poderoso para vencer a morte, porque se não for esse, querido, você ainda tem tempo para mudar essa situação, tem tempo para não se conformar, tem tempo para renovar a sua mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você tem tempo para fazer isso. A sua preocupação precisa ser unicamente agradar a Deus, porque é dessa forma que você vai viver uma vida muito mais simples, leve, para valorizar de maneira absoluta, aquilo que Deus quer que você valorize, aquilo que Deus quer que você ame, retirando aos poucos do trono do seu coração qualquer ídolo. Quem é o ídolo da sua vida? Quem é o ídolo da nossa vida? Quem é o ídolo que tem ocupado o centro da nossa adoração? É Deus? É Cristo Jesus? Ou é a expectativa dos outros? Nós não somos chamados para ter uma vida atrelada a um ídolo, nós somos chamados para ter uma vida atrelada ao coração de Deus, a Deus, servir, adorar, sermos guiados por Ele, pelo Todo-Poderoso, porque ao final de tudo é somente Ele que nos desampara. Ninguém pode viver servindo a dois senhores, Mateus 6, 24, ou você vai agradar a um e desagradar a outro e vice-versa. Você não pode ter dois senhores, e Deus não compartilha o espaço do seu coração com um outro ídolo. Deus não compartilha o espaço do seu coração com um ídolo, outro ídolo não, porque Deus não é um ídolo. Mas Deus não compartilha o espaço do seu coração com um ídolo. Ou você adora o ídolo e serve aos ídolos sociais, aos ídolos espirituais, ou você serve e adora a Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Você pode estar pensando, pastor, como é que eu posso colocar isso em prática? Pense que quando você chegar na entrada do céu, quando você chegar no céu, quando você for questionado sobre algumas coisas da sua vida, você não vai ser questionado se você foi ou não parecido com o seu pai, com a sua mãe. Você não vai ser questionado se você foi parecido ou não com os líderes que Deus colocou para liderar a sua vida durante o seu tempo na terra. Você não vai ser questionado sobre o nível da sua popularidade, se você recebeu muito like, ou muito dislike, ou muita carinha feia, ou coraçãozinho. Deus não vai julgar você por isso. Você não vai ser questionado se você conseguiu se inserir nos grupos sociais que você achou que eram necessários. Você vai ser questionado simplesmente
pelo fato de ter ou não cumprido o propósito para o qual Deus te chamou, o propósito para o qual Deus te escolheu, o propósito para o qual Deus te elegeu, te salvou. Então, dessa forma, eu posso entender 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz: homem algum já viu, ouvido algum já ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não sei quais são as experiências que você que está aqui, você que está em casa, tem buscado viver na sua vida, mas se são experiências que te distanciam do amor de Deus, certamente você tem vivido uma vida de infelicidade. Talvez na aparência seja extremamente feliz, talvez na aparência você tenha muitos seguidores, muitos amigos, seja relevante em muitos contextos, mas apenas aparentemente. Por fora, uma beleza, mas por dentro, uma podridão, como Jesus falou a respeito dos fariseus, como sepulcros caiados. Querido, Deus te abençoe, que você fuja desses perigos. A crise gerada pela busca por aceitação é uma crise que você não precisa viver. Tem crises que você vai ter que viver, mas essa você não precisa viver. E é somente na presença de Deus, sem máscaras, e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso alinhar o meu coração com o teu coração. Eu não quero viver de rede social, eu não quero viver de aparência, eu não quero viver de conceitos, eu não quero viver de valores dos outros, eu não quero viver de expectativas dos outros, eu não quero, Deus, viver pensando que vou frustrar as pessoas, eu não quero pensar nisso, eu quero pensar e ocupar o meu coração com o desejo de não frustrar o Senhor. Eu preciso de Ti. Quantos sonhos, queridos, quantos sonhos que Deus projetou para você viver, foram apagados, porque no momento ou outro da sua jornada, você decidiu parar de olhar para os sonhos de Deus, e começou a olhar para os sonhos dos seres humanos. Eu quero dizer para você também que tem um chamado muito específico, talvez para o ministério pastoral, um chamado para o ministério de aconselhamento, para a diaconia, para o presbiterato, para o ministério de louvor. Você que sente no seu coração e tem limitado a ação de Deus na sua vida, exatamente porque você fica pensando: o que vão achar de mim se eu disser sim para esse chamado? Ou colocando empecilhos: eu nunca tive tempo de estudar, eu nunca tive a oportunidade de estudar. E Deus está colocando oportunidades diante da sua vida o tempo todo, e você colocando para baixo as expectativas de Deus, a fim de nutrir e valorizar a expectativa dos outros. Para com isso, querido. Para com isso. Deus não quer esse tipo de servo. Eu falei sobre serviço, pastor Juba falou também sobre serviço. Olha como Deus tem alinhado o nosso coração. Deus não quer esse tipo de servo. Aliás, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. E todas as vezes que eu permito que o meu coração seja cheio de preocupações com a busca dessa aprovação doentia, eu estou colocando a mão no arado e estou olhando para trás e estou dizendo: será que Deus vai caminhar comigo mesmo? Será que Deus me chamou mesmo para isso? Será que Deus quer me conduzir mesmo por essa direção? Será? E a cada será que nós estabelecemos na nossa vida, nós nos distanciamos uma etapa a mais daquilo que Deus sonhou para nós e planejou para o nosso coração. Então, querido, não se desvie da vontade de Deus. Não se desvie da vontade de Deus. Não pare de crescer na fé. Crescer na fé envolve desafios diários, às vezes muitos desafios difíceis. Querido, não viva uma vida de hipocrisia. Não permita que a mensagem da sua vida seja apagada, silenciada. Em nome de Jesus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
venha em mim te dar louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Pai, toma o coração dos meus irmãos nessa manhã. Aleluia. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Pai, nós queremos colocar o nosso coração na tua presença. E Deus, entender que o contraste que o apóstolo Paulo faz ali aos Gálatas é exatamente, Deus, movido por uma preocupação que está no teu coração. A preocupação de nós não limitarmos a nossa jornada de fé, a nossa vida cristã, com base naquilo que nós desejamos ouvir dos outros. Senhor, nós não estamos buscando a aprovação de outros. Nós não estamos buscando agradar a outros. Por isso, Pai, não deixe o nosso coração se limitar na nossa vida cristã sobre aquilo que nós devemos falar, sobre a maneira como nós devemos agir, movido, Deus, pelo medo de ser mal visto, mal interpretado ou rejeitado. Senhor, existem coisas duras que o Senhor quer que nós falemos. Existem coisas difíceis de serem faladas, mas que o Senhor nos chama para falar. Então eu quero abençoar os meus irmãos que estão em casa nessa hora e pedir, Senhor, que cada um dos meus irmãos possam ter esse conceito muito claro no seu coração, de que existem circunstâncias na sua vida em que eles vão agir e precisarão agir, circunstâncias onde o Senhor os colocarão, e eles terão que ser canais da tua bênção. É a expectativa do Senhor sobre eles, mesmo que isso signifique rompimento, mesmo que isso signifique separação de determinados grupos, de amigos, de situações quaisquer. Mas que o teu amor seja manifesto, que a tua graça, que o teu perdão, que a tua vida seja manifesta em nome de Jesus. Deus, que os meus irmãos possam ser contagiantes por onde quer que eles possam ir, motivados, Deus, pelo teu amor, constrangidos pelo teu amor, motivados pela tua palavra, impulsionados pela tua palavra. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer. Mais uma vez, toma o meu coração. Entregue a Ele o teu coração, querido. Entregue a Ele a sua vida. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. É isso que nós queremos valorizar, Senhor. É o teu querer em mim. Amém. Amém. Chama o pastor Jean para orar e impetrar a bênção nessa manhã. Deus te abençoe, querido. Seja edificado por essa palavra em nome de Jesus. Todos nós continuamos à disposição, todos os pastores, toda a nossa equipe, para te auxiliar nesses dias, naquilo que você precisar, naquilo que for necessário. Nos acompanhe também no nosso CTC na quarta-feira às 20 horas, nosso culto tradicional na terça-feira às 18h30, casa de família na sexta-feira às 20 horas. Então temos uma programação intensa essa semana e queremos que o Senhor seja glorificado, mas queremos também que essa igreja, que a nossa igreja e todas aquelas que vão ter acesso a essas lives possam ser edificadas pelo Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Tenhamos todos uma boa semana na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele levante o rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa ao longo de toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana na paz do Senhor.